Olha só que jogo fofinho, claro que não, ser humano. Se fosse assim, não ia aparecer nesse canal, não é mesmo? Onde eu falo das coisas mais bizarras da internet. Esse jogo é Doki Doki Literature Club, ou Dolly Dolly, o clube de leitura para os mais íntimos. É um jogo que parece inofensivo, mas que foi desenvolvido pela Team Salvato em parceria com Demônio. Aqui é o Kevin 7, alerta de spoilers, e vamos pro vídeo. Vamos começar pelo início. Resumidamente, Doki Doki é um visual novel, que é praticamente um jogo de anime bem fofinho. E nesse jogo, o nosso objetivo é conquistar as heroínas dele. Então eu vou resumir um pouco da história pra você e contar sobre uma das obras mais macabras que já fizeram. No caso, eu vou fazer um resumo do jogo, né, já que tem muito texto nele. Pois é, né, quem diria que um jogo com literatura no nome teria muito texto? E o jogo já começa lançando 2 avisos. Não é recomendado para pessoas que são facilmente perturbadas. Só que quando nós começamos a jogar... Cadê as bruxas? Aparentemente, tudo começa normalmente. Somos o protagonista e estamos indo para a escola. Enquanto nós caminhamos, uma garota vem correndo na nossa direção. Essa é a Sayuri. Ela é nossa amiga de infância. Ela é bem barulhenta, bem feliz e é bem próxima do nosso personagem. Indo direto ao ponto, ela meio que nos leva pro destino, né? Ela disse que nós devíamos escolher um clube e acaba meio que convidando a gente pro clube onde ela é vice-presidente. No começo meio que ficamos relutantes com isso, mas ela disse que uma amiga dela, ela tinha feito bolinhos e seria bastante interessante a gente passar lá para pegar um. E é aí onde o jogo começa e é aí onde nós vendemos a nossa alma por um cupcake também. Nós chegamos no clube de literatura e nos deparamos com outras 3 garotas. Temos a Mônica, que ela é a líder do clube, ela é bem popular, bem atlética, ela é bonita e é inteligente também. Seja muito bem-vindo ao clube de literatura. Encontramos a Natsuki, que resumidamente é uma tsundere baixinha, ela gosta de coisas fofas e ela gosta de mangá também. Ah, e foi ela que fez os bolinhos. Ela é uma garota que fala o que pensa, ela é bastante hostil aparentemente. Olha no que, Pim. Pega a visão, come logo esses bolinhos, menor. E por fim conhecemos a Yuri, que provavelmente é a escritora com mais experiência do clube. Ela ama literatura e recentemente tem lido bastante coisa de terror. A Yuri é uma garota bem tímida e reservada, só que ela muda completamente quando ela tá falando sobre alguma coisa que ela gosta. Eu tenho muito intelecto. Essas são as 4 heroínas do jogo e o nosso objetivo é conquistar cada uma delas. E como vamos fazer isso? Resumidamente, a Mônica teve a ideia de compartilharmos poemas entre os integrantes do clube. Ou seja, dependendo do que a gente escrever, vamos acabar agradando uma dessas garotas. O jogo em si, ele é muito lento, então para o vídeo não ficar com umas 2 horas, sei lá, eu vou resumir alguns acontecimentos dessa primeira parte do jogo. Vamos começar pela Yuri. No primeiro dia nós escrevemos um poema para ela e por conta disso acabamos nos aproximando mais dela. Durante as atividades do clube, vimos que ela estava lendo um livro e ela quis que a gente lesse aquele livro também. Era um livro bem macabro, com um olho na capa, e o título do livro era Retrato de Morkov. Nessa parte vemos um pouco mais da personalidade da Yuri e até comparamos ela com a protagonista desse livro em algumas partes. Depois disso, nós compartilhamos os nossos poemas com as outras personagens e como escrevemos esse poema para Yuri, ela foi a personagem que mais gostou dele. Por outro lado, nem todo mundo gostou de todos os poemas. A Natsuki e a Yuri, elas possuem escritas bem diferentes e por consequência ocorreram alguns desentendimentos, digamos assim. A Yuri achou o poema da Natsuki bem fofinho, só que a Natsuki é uma otária e ela começou a criticar a Yuri. Só que a Yuri também acabou comprando as provocações dela e as duas começaram a discutir. Seu poema é fofinho. Pega a visão. Tu não entende nada, Dondoca. Até que nós também fomos arrastados para isso. E nesse momento devemos escolher alguém. E no caso eu escolhi a Sayuri. Com isso ela meio que apartou a briga. Esse foi o primeiro dia e a Sayuri disse que isso não acontece com frequência. Enfim, nós voltamos para casa e dessa vez eu decidi escrever um poema para Natsuki, pra gente se aproximar dela e entender o motivo dela agir assim. E foi o que houve. No dia seguinte acabamos interagindo mais com ela e começamos um diálogo, já que, assim como o jogador, ela também gostava de mangá. Resumidamente, a Natsuki revela que não tem nenhum amigo com quem ela consiga compartilhar os mangás que ela gosta e ela esconde os mangás no clube, porque o pai dela não ia gostar deles. E como ela não tem ninguém para compartilhar, ela acabou ficando muito feliz em compartilhar com a gente. Depois disso, chegou a hora de compartilhar os poemas e, obviamente, a Natsuki foi a personagem que mais gostou do nosso poema. E depois disso, a Yuri e a Natsuki elas já estavam de boas entre elas também, então a Mônica reuniu todo mundo e avisou que
breve teríamos um festival, e por isso seria muito legal fazermos alguns preparativos. Ela queria que todos lessem um poema como forma de apresentação no festival, e relutantemente todo mundo acabou aceitando. Então cada um começou a fazer uma pequena apresentação ali. Começamos a ir para casa e no meio do caminho a Sayori acabou dizendo umas coisas meio fora do comum. Ela disse que estávamos bem próximos das outras garotas e aparentemente ela estava com medo de acabarmos esquecendo dela, digamos assim. E nessa parte podemos dizer que não vamos abandoná-la jamais. E resumidamente, esse foi o segundo dia. Enfim, os dias eles foram se passando e a nossa relação com cada uma das personagens foi melhorando. Só que nesse período de tempo acabamos percebendo algumas coisas bem esquisitas com a Sayori. Ela estava bem para baixo e bem mais perdida que o normal. Parecia que ela estava escondendo alguma coisa do jogador e por isso até pedimos para Mônica conversar com ela. Nesse momento não tínhamos muitas respostas do que podia estar acontecendo, então o jogo continua e começamos a elaborar coisas para o festival. Esse dia a Sayori ela tinha saído mais cedo, então nós podemos escolher passar o final de semana ajudando a Yuri ou ajudando a Natsuki, já que a Mônica ia ter a ajuda da Sayori. E no caso eu acabei escolhendo ajudar a Yuri. E assim nós combinamos de fazer os preparativos no domingo, um dia antes do festival. E chegando no domingo, nós decidimos ir visitar a Sayori, um pouco antes de irmos ajudar a Yuri, e nessa parte descobrimos o real motivo da Sayori estar tão pra baixo. Na verdade, ela tinha um segredo que escondia do nosso protagonista. A Sayori tinha uma depressão durante a vida toda dela, só que ela escolheu sofrer escondido, para não preocupar as pessoas ao redor dela. Ela acreditava que estava ali só para atrapalhar e por isso ela devia aguentar tudo sozinha e em silêncio. Essa parte ela foi bem tensa. E bem triste também. Decidimos ajudar ela, afinal, a Sayori é a nossa querida amiga de infância. Até chamamos ela para ir ajudar nos preparativos junto com a gente, só que ela decidiu tirar um tempo para pensar e se acalmar um pouco, digamos assim. E foi bem isso que aconteceu. Depois de sairmos da casa da Sayori, encontramos a Yuri e começamos a ajudar ela com os preparativos. Tivemos algumas interações com ela, inclusive descobrimos que ela tinha uma faca extremamente afiada, né? Já que ela gostava dessas coisas estranhas. Um dia passou bem rápido e enquanto a Yuri estava saindo, a Sayori apareceu. Ela estava bem triste e ela disse que não sabia o que se passava em sua mente e os sentimentos dela estavam bem confusos. Nessa parte podemos fazer uma decisão para acalmar ela, mas eu já adianto que as duas levam para o mesmo local. O dia do festival chegou e fomos para a escola. Lá nós encontramos a Mônica e ela estava bem surpresa de não estarmos com a Sayori, já que ela sempre acompanhava a gente até a escola. Já avisei que vai dar merda isso. Aí a Mônica nos entregou um poema muito estranho que a Sayori tinha feito e decidimos ir pra casa dela, né, pra poder chamar ela. Estava tudo escuro, então começamos a subir as escadas. Sayori morreu e nada do que a gente faça poderá mudar isso. Nunca. Salve ser humano, aqui quem vos fala é o Kevin7 e hoje vamos falar de um jogo muito diferente, Doki Doki Literature Club. Resumidamente, é um jogo visual novel bem fofinho, alerta de spoilers e vamos pro vídeo. Exatamente, depois que a Sayori morreu, o jogo resetou como se nada tivesse acontecido, só que ele tava todo bugado. E nessa parte os detalhes que antes eles passaram despercebidos, eles ficaram muito mais evidentes agora e o jogo ficou bizarro. Dessa vez quem nos chamou pro clube foi a Mônica e todas agiam como se a Sayori nunca tivesse existido. Lembra dos acontecimentos de antes? Aconteceram praticamente as mesmas coisas, só que sem a Sayori. Dessa vez nós entramos no clube, já que as garotas precisavam de no mínimo 4 pessoas para que esse fosse um clube oficial, né? E também passamos muito mais tempo com a Yuri nessa parte do jogo. Ela estava meio que tentando se aproximar mais do protagonista, mas dessa vez eu decidi começar pela Natsuki. E aí descobrimos que ela tem um corpo pequeno pela falta de nutrientes. O pai dela não dá dinheiro para ela se alimentar e ele também não prepara nenhuma comida para ela. Essa parte é bizarra, pois ele maltrata a Natsuki, ele bate nela e por isso ela tem essa personalidade totalmente distorcida. Ela meio que criou um escudo e tenta afastar as pessoas dela. Não que isso justifique muita coisa, né? Não é certo fazer as outras pessoas sofrerem só porque você sofre, mas é compreensível ela ser assim. Tipo, motivos ela tem. Bem, tanto a Yuri quanto a Natsuki estavam bem diferentes. Elas tiveram a mesma briga de antes, só que dessa vez as duas começaram a se xingar e a situação ficou descontrolada. Seu poema é fofinho. Eu fui
que levou um porradão na cara menor. O bagulho é louco, nariz sem freio. Baixinha. Nanica. Piranha, vagabunda, cadela. Funkeira. Ah, ela me chamou de panqueira. A Mônica nos tirou da sala, a Natsuki saiu correndo da sala chorando e a Yuri tava se lamentando pois ela não queria ter feito aquilo. Então ela também pediu pra Mônica pra ela poder fechar o clube, já que ela queria passar um pouco de tempo com o protagonista, só que o jogo corta ela. Esse foi o fim do dia e se você não entendeu o que aconteceu, relaxa porque eu também não entendi. A Yuri começou a ficar obsessiva. Conforme os dias foram passando, fomos vendo que ela estava perdendo um pouco o controle. Aos pouquinhos, descobrimos que ela se cortava, ela roubou a nossa caneta e... não importa o que ela fez, mas enfim, o clima do clube começou a ficar muito pesado. E o dia do festival estava meio que chegando, né? Só que ninguém se preparou. A Yuri tava doida, a Natsuki tava meio que excluída no cantinho dela. E a Mônica, cara, a Mônica tava maluca também. E parecia que a Mônica estava bugando o jogo, parecia que era culpa da Mônica. A Natsuki até tentou avisar a gente que a Yuri estava estranha, né? E só a gente podia ajudar, já que ninguém ia ouvir ela. Só que nessa parte parece que a Mônica, ela meio que estava mexendo nas memórias e na mente da Natsuki. E não deu outra, né? Chegou o dia de escolher quem o protagonista ia ajudar no fim de semana e a Yuri praticamente nos obriga a escolher ela. Só que ela estava tão insana que ela se matou. Ai, meu Deus! E assim, passamos o final de semana inteiro olhando pro cadáver dela. Essa parte do jogo foi tensa, muito tensa, tenso demais. Chegou o dia do festival, e quando a Mônica chegou, né, ela resetou o jogo mais uma vez. E aí, ela começou a explicar o que estava acontecendo. A Mônica é uma yandere fria e calculista. Ela descobriu que ela estava dentro do jogo e começou a manipular as coisas ao favor dela. Já que não tinha uma rota onde ela ia ficar com o protagonista, ela decidiu criar uma rota nova. E para fazer isso, ela começou a mexer nas emoções dos outros personagens, só que isso não resolveu, né? Já que ao invés das personagens se afastarem, elas começaram a se aproximar ainda mais do jogador. Ou melhor, do jogador não. Estou falando com você, Albedo Gureia. A Mônica sabe o nome do jogador e inclusive ela sabe que estamos gravando. Você está gravando. Eu sou meio tímida, devia ter me perguntado antes. Eu hackeei este vídeo e estou vendo que você nem deixou o seu like e nem se inscreveu no canal. Mas Mônica, por qual motivo que você matou as suas amiguinhas? Você não percebeu? Eu te amo. Eu faria de tudo por você. Deletei as minhas amigas, o meu clube e até o próprio tempo para que possamos ficar juntos para sempre. Apenas eu e você. Apenas Mônica. E pensar que existe uma pasta com as personagens do jogo. Foi só entrar lá para conseguir deletá-las. Interessante, Mônica. Muito interessante. Espera! Você não vai me deletar, né? Olha tudo que eu fiz por você. Sayori não te merecia. Yuri era uma esquisita, maluca. E a Natsuki era insuportável. Eu te salvei de todas elas. Claro que eu não vou te deletar, Mônica. Você é a personagem que eu mais gosto. Ótimo. Podemos ficar juntos pra sempre. Tem tantas coisas que eu gostaria de conversar. Isso serve pra quem está assistindo o vídeo também. Sabia que uma das maiores dores que o ser humano pode sentir é causada por estar justamente com uma postura ruim ao assistir coisas na internet? Espera, por que ajeitou a postura? É tarde demais. Você vai sentir essa dor. A Mônica sabe dar uns jump scares. Além do mais, eu sou vegana. Vegana? Vegana! Deletada. E depois de deletarmos a Mônica, ela disse que no fundo ela não queria deletar as amiguinhas dela de verdade, pois mesmo que ela soubesse que tudo aquilo era apenas um jogo, ela ainda se importava com elas. E assim ela decide resetar o jogo mais uma vez e trazer todas elas de volta. E foi o que houve. Dessa vez a Sayori, ela era a presidente do clube de literatura, a Yuri e a Natsuki estavam se dando bem e nós entramos no clube por conta própria, aparentemente um final feliz. Só que não, né? Óbvio que não. A Sayori ficou maluca, pois como ela era nova presidente do clube, ela herdou os poderes da Mônica. E antes que tudo ficasse caótico novamente, a Mônica deleta o jogo inteiro, deixando apenas uma mensagem. Apenas Mônica.